Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando hoje com você sobre tesouros eternos. Tesouros eternos. Há uma promessa nas Escrituras, um segredo a ser revelado para quem decide viver a simplicidade e o poder do relacionamento com Deus e a sua palavra. O apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas, sabia muito bem do tesouro que carregava, que era a revelação da palavra de Deus, que conduzia ao relacionamento com o Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 ao 11, nós lemos: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E essa é a base da nossa palavra de hoje, e a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: não há nada de belo em nós. Não há nada de belo em nós. Não há nada de bom em nós. Veja o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo queria que as pessoas vissem nele e nos seus discípulos que o poder não era deles, mas sim da palavra de Deus que eles carregavam, e que a palavra que lhes estava sendo pregada tinha um alvo, um destino, que era despertar, conduzir e aprofundar o relacionamento com Deus Pai. Nós somos frágeis, vulneráveis e susceptíveis aos desafios da vida, mas há algo incorruptível que não perece nem se acaba dentro de nós: a palavra de Deus. Isso nos leva a entender que sem a palavra, a única coisa que nos sobra é a nossa parte frágil e perecível. Paulo não estava falando a respeito do nosso corpo físico, simplesmente a matéria mortal. Estava falando da nossa vida como um todo. A fragilidade em destaque aqui é encontrada tanto no nosso corpo físico, na nossa mente, quanto em nossas áreas da vida, todas as áreas da nossa vida. E nós somos realmente frágeis. Fragilidade é a característica de algo que é fraco, delicado, que tem pouca resistência às situações e às pressões do ambiente. Agora, se aplicarmos isso em nossa vida, veremos que o que realmente precisamos para não parar, para não quebrar, para não parar no meio do caminho, é ter resistência. E resistência nem sempre vem acompanhada de boa aparência. Uma taça de vidro pode ser linda, mas não dura tanto quanto um copo de plástico. Mas, infelizmente, fomos ensinados a valorizar a aparência e não a essência. Fomos ensinados a demonstrar que estamos bem e não a ser fortes, mas Deus nos quer fortes. Deus quer moldar a nossa essência, Deus quer nos encher do tesouro que há nele, que é a palavra dele. Entenda, ser frágil é uma condição. Agora, carregar algo poderoso e eterno é uma escolha. E esse é o segredo para uma vida blindada e fundamentada, que é carregar a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus todos os dias, pois quanto mais nos enchermos, mais forte estaremos. E não se engane, por fora, muitas vezes você vai parecer derrotado, abatido, machucado, ferido, mas por dentro você está se enchendo, se renovando. C.S. Lewis disse: Deus não olha para o que somos por fora, mas para o que estamos nos tornando por dentro. Deus não olha para o que somos por fora, mas para o que estamos nos tornando por dentro. E aí entramos na segunda chave: pressionados, mas não derrotados. Pressionados, mas não derrotados. No verso 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Para entendermos os versos que se seguem, 8 e 9, nós vamos precisar recorrer aos escritos originais gregos, e os mesmos trazem os significados que precisamos. Atribulado significa
sendo pressionados, prensados como a uva. Angustiados significa esmagados, dolorosamente reduzido em espírito. Perplexos significa estar sem recursos, estar em dificuldades, estar em dúvida sobre qual caminho seguir, enquanto desanimado significa desesperado, totalmente sem recurso. Mas deixa eu clarear isso para você. A Bíblia está dizendo assim, Deus está dizendo assim, ei, presta atenção nisso. Você pode estar sendo pressionado por todos os lados, mas você não será esmagado. Ainda há um espírito vencedor dentro de você. Você está em dificuldade, sim. Você pode achar que está sem recursos, estar em dúvida sobre qual decisão tomar, mas ainda não acabou. Eu tenho os recursos que você precisa. Eu tenho um caminho de paz e vitória para você. Não se desespere, olhe para mim. É isso que Deus fala nesses versículos. Os problemas não definem você. As circunstâncias não vão te parar, as lutas não vão te derrubar, desde que você decida se encher da palavra de Deus, porque por fora você é frágil, isso, mas por dentro há um tesouro, desde que você decida buscar revelação das Escrituras e aplicação dela em sua vida. Caso contrário, só sobrará em você a parte frágil. Entenda isso. Veja, as pressões, as dificuldades, as dúvidas ainda virão sobre a sua vida. A Bíblia não nos promete isenção desses problemas. Entender isso te dará maturidade espiritual, porque quando vier alguma dificuldade, você não ficará frustrado. Você vai entender aonde precisa buscar ajuda, onde está o seu socorro, onde precisa recorrer. Martin Luther King Jr. disse: a medida final de um homem não é onde ele está nos momentos de conforto, mas onde ele se mantém em tempos de desafio. A medida final de um homem não é onde ele está nos momentos de conforto, mas onde ele se mantém em tempos de desafio. É sobre isso. Terceira e última chave para encerrarmos: a perseguição não nos tira do caminho. Verso 9 diz: somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. De novo, vamos aos originais. Perseguidos significa perseguição hostil, ser maltratado. Enquanto abandonado significa deixado para trás, desistir de sobreviver. Derrubados tem o sentido de lançados para baixo, e destruído, arruinados, sair totalmente fora do caminho, entregue à morte. Como de costume, eu vou clarear para você. Olhando por outro ângulo dessa passagem, a Bíblia nos deixa claro que passaremos por desafios terríveis, lutas extraordinárias, e que dessas lutas sairíamos e sairemos vencedores. Deus está nos dizendo assim: ei, as pessoas irão maltratar você, irão te tratar com hostilidade, com agressividade, irão resistir ao que você carrega. Pessoas vão crescer e vão te deixar para trás, mas elas vão se esquecer de você a ponto de você olhar e ver que tudo vai ser contra você, e você vai querer desistir de viver. Vai parecer que você está por baixo, mas não acabou. Você não saiu do caminho, você está no caminho certo. Eu estou com você, entenda. É muito fácil glorificar Deus no dia bom, agora no dia mau é para poucos. Eu não vou te prometer algo que Deus não quer fazer, não vou te enganar, dizer que a vida será somente flores, mas eu estou aqui para te lembrar que mesmo que tudo não esteja como você gostaria que estivesse, Deus ainda está com você. 2 Coríntios 4, o mesmo capítulo, lá no verso 16 diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão, minha irmã, essa vida é passageira. O nosso homem exterior, frágil, corruptível, está caminhando para o fim, para a deterioração, mas o nosso homem interior está se renovando à medida em que caminhamos e vencemos as tribulações. E por que temos o hábito de olharmos somente para essa vida? Porque passamos mais tempo alimentando o nosso exterior do que o nosso interior, o nosso espírito. Entenda isso.
Por isso a Bíblia nos orienta a olhar para as coisas que não se veem, para a eternidade. Então hoje, tire os olhos desse mundo, se encha da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o portal que transporta até nós um pouco do que veremos na eternidade. Porque a palavra de Deus é o portal que nos transporta, que transporta até nós um pouco do que veremos na eternidade. Dallas Willard disse: a vida eterna não começa após a morte. Começa quando passamos a viver em Deus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, Deus. Deus, a tua palavra é pura, viva e eficaz. Ela é capaz de penetrar até o íntimo do nosso ser, papai. E ela consegue separar, papai, os nossos desejos da tua vontade. Então que ela faça isso hoje, pai. Que ela renove o nosso interior, que ela nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria para avançar. Que hoje seja um dia de respostas do céu. Que hoje a gente consiga enxergar, papai, o Senhor em todos os nossos caminhos. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está me escutando. Resgata a alma dela, pai. Resgata o espírito. Traga um novo brilho no rosto, traga novos sorrisos. Que haja sorriso fácil na vida dela, pai, em nome de Jesus. E que ela escute a tua boa voz, conduzindo, caminhando com ela o tempo todo. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se você lembrou de alguém, se Deus tocou no seu coração, se você pensou, meu Deus, essa palavra, aquela pessoa precisava escutar, mande para ela. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E se você ainda não nos segue no YouTube, no Spotify, se inscreva, ative as notificações. Você faz parte disso. Convide alguém para entrar nesse movimento chamado Despertos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.